Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu queria meditar em uma palavra bíblica que nos encontra aqui no capítulo 107 do livro de Salmo. Se você tem uma edição da Bíblia, pega aí, vem compartilhar conosco, tá bom? Salmo 107, a partir do versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Esta palavra é firme e fiel, pois o salmista diz com muita propriedade: a fidelidade de Deus é o que nos faz não sucumbir, não ser derrotado, permanecer de posse de uma grande vitória. E eu gostaria de fazer algumas indagações e perguntas a você. Você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por suas beneficências, pelo seu cuidado, pela sua mão de Deus? E uma das coisas que eu observo é que o salmista diz que o Senhor, Ele salva das nossas tribulações. E quais são as tuas tribulações? O que é que tem inquietado o teu coração para te tentar tirar do propósito? Nada. Bote isso na sua mente. Nada. Nada é suficiente maior do que o Deus a quem você serve, do que o Deus a quem você tem depositado a sua fé. E uma das coisas que eu tiro como crescimento para o nosso entendimento nesse texto sagrado de Salmo 107 é que eu posso tirar lições práticas. E uma delas é: Deus é fiel em suas promessas. Você acha que Deus tem sido fiel na sua vida? O cuidado, o zelo, desde o dia do seu nascimento até hoje, você sente que a mão de Deus tem te guiado, te sustentado. E uma das coisas que a gente compreende é que o que Ele promete, Ele cumpre no tempo certo. O tempo de Deus é suficiente, certo, para que eu e você tenham uma vitória garantida. Uma das coisas que nós anelamos é a paz. E em Deus nós temos guarida. Em Deus nós temos refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Entenda que é o cuidado de Deus que tem te feito ficar de pé, permanecido de pé. Quantas inquietações, quantos ventos, quantas ondas se levantaram para te tirar do propósito de Deus. Quantas palavras para te ferir, quantas palavras para te machucar, mas em todas elas você se escondeu em Deus. E uma das coisas que a gente precisa é recordar os feitos do Senhor na nossa vida. Tem gente que tem facilidade de esquecer do que Deus tem feito. A gente precisa agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Uma das coisas que a gente precisa recordar é das vitórias passadas e dos desafios do presente. Deus, Ele tem nos dado tanta suficiência por meio dele, porque a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 3:5, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. Se você está de pé e tem vencido até o dia de hoje, é a mão de Deus, é o cuidado de Deus, é a fidelidade de Deus sobre a tua vida. Então descansa em Deus. Tira essa inquietação do teu coração. Deus tem planejado algo tão lindo e especial para a tua vida. Deixa Deus fazer. Certa vez o Senhor chega na aldeia de Betânia e Marta vai indagando: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão teria morrido. Como se querendo colocar em Jesus toda a situação que seu irmão estava. Mas eu quero dizer para você, Jesus não chegou. Ele chega para resolver, ele chega para curar, ele chega para ressuscitar. Ele diz para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Me leve até o defunto. E quando ele diz: tira a pedra, porque a pedra, eu e você que somos falíveis, temos capacidade de tirar os embaraços para que o Senhor ele opere.
capacite, crie situações. O que eu posso fazer, Deus vai permanecer no seu lugar. Mas aquilo que é impossível para eu fazer, aí é quando se cumpre a palavra lá em Lucas 1,37. Porque para Deus, nada. Esse nada alcança tudo na tua vida. Descansa em Deus. É verdade, é verdade. Talvez você esteja preocupado com uma situação, uma promissória a pagar. Talvez seja algo que está te entalando, que você está querendo resolver por meio das tuas forças, mas eu quero dizer a você, não vai adiantar, não vai dar certo. No final das contas, não vai dar certo. Deixa Deus fazer que vai dar certo. Quando Deus faz, dá certo. Fica tranquilo, fica tranquila. Uma das coisas que eu compreendo também é que Deus transforma dificuldades em bênção. E a gente precisa compreender. Certa vez, os discípulos, juntamente com Jesus e uma grande multidão, estava recebendo uma palavra doutrinária da parte do Senhor e o dia foi entardecendo. E algum dos discípulos diz assim, mas Senhor, mestre, quer que a gente despeça o povo porque o dia está entardecendo, está ficando já quase noite, e eles precisam voltar para casa, e que volte para comer, se alimentar. E Jesus diz assim, dai vós de comer. Qual era a solução dos discípulos? Despedir. Mas qual era a solução de Jesus? Juntar. Veja que a dinâmica dos céus, de Deus, é muitas vezes diferente do homem. Eu e você pensam uma coisa, Deus está pensando outra, na mesma própria situação. Dai vós de comer. Mas, Senhor, aonde vamos encontrar comida no meio do deserto? Eu quero dizer a você que do mesmo jeito que aconteceu um milagre naquele deserto, com a multidão, do nada apareceu uma criança sem nome, sem identidade, não fala dos pais, filiação, bairro, onde mora, nada. Só diz que ele tem 5 pães, 2 peixes. Aí os discípulos ainda dizem, só isso, para uma grande multidão, muitas vezes a gente só vê só isso. O nosso problema é porque a gente só vê só isso. Mas eu quero dizer a você que esse só isso é o suficiente para Deus fazer o milagre. Aleluia. Esse só isso, na mão de Jesus, ele multiplica, ele abençoa. É só isso que você tem? Então crê. Olha, podemos todas as coisas quando cremos em Deus. O crer é descansar, é confiar. Quando os pães chegam nas mãos de Jesus, ele apresenta a quem pode multiplicar: os céus, Deus, o Senhor. Então, qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que é que você está pedindo para o Senhor? Qual é a tua dor? Onde está a tua dor? O que é que está te machucando? Apresenta ao Senhor. Descansa em Deus. E já indo para o final da mensagem, devemos anunciar as maravilhas do Senhor. Seja sempre grato. Mesmo que você não esteja vendo luz no fim do túnel, mas em Deus você pode confiar. Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar esse cativeiro. Eu quero lhe dizer que quem confia em Deus não perde tempo. Está confiando no absoluto, naquele que pode. Naquele que diz assim aos homens, tire a pedra. A pedra você pode tirar. As dificuldades você pode. Tem coisas que você pode fazer. E o essencial, e o impossível, e o difícil, deixe com Deus. Ele vai fazer por você. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te sustente. Eu quero orar pela tua vida, orar pela tua casa. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, esse que parou para ouvir esta mensagem. Pai querido, que a sua fé se fortaleça em ti, porque descansar em ti é como um passageiro que sobe no ônibus e não pergunta ao motorista se ele tem habilitação, mas confia e acredita que ele tem capacidade para levar aquele veículo de um estado para o outro. Mas eu tenho certeza que a mão de Deus vai te guiar, te sustentar, e é Ele que vai fazer coisas grandes. Descansa em Deus. Seja aquele passageiro que, quando sobe no ônibus, não chega para o motorista perguntando: o senhor tem habilitação? Por favor, me mostre antes de eu seguir viagem. Não. É aquele que sobe, paga a passagem, pega a cadeira, arreia a cadeira
dorme, descansa. Por quê? Ele acredita que aquele motorista que está no volante daquele ônibus vai levar ele até o outro estado, na rodoviária, de bairro para outro bairro. Mas uma coisa é certa, ele confia. Nunca viu motorista na vida, mas acredita que ele tem capacidade de levar aquela viagem de forma tranquila. Mesmo assim seja você, mesmo assim seja eu, que confia em Deus, que está no volante da minha e da tua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial para os teus filhos que estão assistindo esta mensagem bíblica. Abençoe a área financeira, a área emocional, a área sentimental, todas as áreas, Senhor. Vem estender as tuas mãos. Venha a cada dia abençoar de forma abundante por Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, te sustente e te ampare em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus.